O Evangelho deste 11º domingo do tempo comum, tirado de Marcos, capítulo 4, de 26 a 34, nos apresenta duas parábolas maravilhosas. A parábola da semente, que cresce mesmo que nós possamos dormir ou acordar dia e noite, porque por força própria vai produzindo fruto. E a parábola do grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra, mas depois cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. É importante entender, mesmo a partir do final deste Evangelho, o segredo que a liturgia quer nos comunicar. Lemos: Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então, temos dois níveis da compreensão das parábolas. Um nível imediato, para que todo o povo pudesse compreender, e o mais profundo, que Jesus fala na intimidade com os seus discípulos. Vejam então a importância da meditação. Nós precisamos escutar a sua palavra no relacionamento de intimidade com Jesus. Como os discípulos de Emaús, podemos experimentar o coração que arde enquanto Jesus explica a palavra. Sim, de fato, nós entendemos que uma coisa é meditar a palavra de Jesus e uma coisa é deixar Jesus explicar a sua palavra para nós. Nós estamos num tempo ordinário para entender que podemos fazer as coisas ordinárias de forma extraordinária. Como? Pela força da palavra. Em Medjugorje, Nossa Senhora diz: todos os dias, nesse tempo em que Satanás é muito forte, procure meditar a palavra, viver a palavra, para no fim do dia ser mais forte na luta contra o maligno. A meditação da palavra comporta realmente um diálogo profundo com Jesus. Primeiramente leio a palavra, depois me pergunto o que a palavra fala em si e, finalmente, o que a palavra fala para mim e, por fim, o que eu falo para Ele. É um diálogo pessoal com Jesus que deseja, na intimidade, como lemos no Evangelho de Marcos, explicar profundamente as parábolas para os seus discípulos, como discípulo de Jesus. Então, invocamos o Espírito Santo para poder penetrar profundamente na riqueza imensa desta palavra. E o que podemos descobrir? Primeiramente, que a própria natureza é a grande parábola de Deus. Jesus usa normalmente nas parábolas fenômenos naturais, tirados da vida comum. Fala de ovelhas, fala de árvores, fala de erva, fala de grão de trigo. Jesus olha para a natureza, fala do tempo, fala das nuvens, da chuva. Jesus sempre quer nos falar através da natureza para nos ensinar aquilo que dizia São João Paulo II, que toda a natureza é uma grande parábola de Deus. Saber contemplar, então, saber escutar o mesmo Deus que criou a natureza como reflexo da sua própria existência, fala também na palavra e fala plenamente em Cristo, palavra feita carne. Tudo tem a impronta de Deus. Em tudo, como hoje dizem os cientistas, encontramos um desígnio inteligente, uma vida, uma vitalidade que dá sentido à nossa própria existência. A lei do grão de trigo que, caindo por terra, morre e dá vida, é a lei de toda a existência humana. Nascemos para dar a vida, e dando a vida encontramos a verdadeira fecundidade. Uma segunda coisa, num certo sentido, a vida de Jesus é a verdadeira parábola do Pai. Por isso Jesus dirá: quem me vê, vê o Pai. Ele é a palavra viva. As parábolas sobre a palavra de Deus, então, falam de Jesus, palavra de Deus feita carne, e revelam o segredo da vida divina. Deus é semente, se perde, se entrega na terra, no barro. Ele era a vida dos homens, e ele, na vida dos homens, se entrega na terra.
se perde por nós, se perde em nós, para que possamos dar fruto e crescer até a maturidade, até o reino do céu. E a lei do crescimento, que aqui nestas parábolas aparece, é muito simpática, porque lemos no Evangelho de Marcos que a terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparece nas folhas, depois vem na espiga, por fim nos grãos que enchem a espiga. E quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Tem um ritmo, tem um tempo. A natureza nos ensina a termos paciência com nós mesmos, entender que cada um tem seu tempo de crescimento, que não temos que imitar ninguém. Interessante que Maria Paula, que deu início conosco à Aliança de Misericórdia como bióloga, sempre dizia para nós na formação: não tenham pressa, não podemos puxar a grama, porque se a puxamos para que cresça mais rapidamente, você extirpa suas raízes da terra e morre. E cada filho, cada filha, como todas as plantas, tem um tempo diferente de crescimento. Alguma planta floresce em poucos dias, outras florescem depois de 20 anos. Cada uma tem seu ritmo. Temos que respeitar o ritmo do crescimento de cada homem, de cada jovem que Deus nos confia. Muitas vezes, temos que ter paciência com nós mesmos. Nunca deixar que a angústia e a agitação nos impeçam de deixar a vida produzir por si mesma. Pois, como lemos, a terra por si mesma produz o fruto. Importante é ter a semente certa na nossa terra e semear a semente fecunda da palavra de Deus e não a semente estéril da palavra que o mundo coloca no nosso coração. Então nós perguntamos, a dinâmica do Evangelho, a dinâmica de Cristo, então, qual é? Temos duas características. A primeira, entender que o poder pertence ao Senhor, que o poder está na própria semente, está na terra criada pelo Senhor, a sua própria imagem. A terra é Adão. Adão significa tirado da terra, o homem. Isso exige confiança em Deus e confiança no homem. Confiança em Deus que é paciente, que não tem pressa. É perceber realmente com alegria, contemplar com gratidão a força da semente que devagar vai crescendo e dando o fruto pela qual foi lançada. Também olhar para a nossa natureza como algo bom, capaz de dar vida, de conversão. Nós somos capazes de renascer a cada dia pela força da palavra. Não existem homens más, existem homens que não conheceram, não experimentaram o amor de Deus e a força de sua palavra. Não receberam ainda este amor. Quantas vezes na nossa vida, trabalhando com o povo de rua, experimentamos que uma só palavra realmente pode mudar uma história. Como dizemos na liturgia, diz uma só palavra e serei salvo. E por isso temos que estar atentos à tentação de querer fazer demais, organizar demais, forçar as coisas. Quantas vezes erramos, eu por primeiro nesse sentido, precisamos confiar sempre e semear, isso sim. Nosso papel está na capacidade de semear incansavelmente a palavra de Deus, evangelizar sempre. Como diz uma nossa missionária, que ninguém saia do meu lado sem ser evangelizado. O restante é o Senhor que faz. Anunciamos a palavra, mas quem cura, quem converte, quem transforma a vida é o Senhor. Entendemos que o fundo de cada pecado é, de fato, a falta de confiança na força da misericórdia de Deus. Segunda coisa, a lógica de Deus é contrária à lógica do mundo. Quer dizer, como lemos na segunda parábola do grão de mostarda, a menor semente é aquela que Deus escolhe para realizar a obra maior. É o paradoxo do Evangelho, é o paradoxo da própria vida de Cristo. Ele nasceu numa terra desconhecida, pequena, insignificante, à margem do Império Romano. E vive numa cidade que é considerada menor, menos importante. O que pode vir de bom de Nazaré, escutaremos no Evangelho. E Nazaré é uma cidade com pouquíssimas pessoas, poucas famílias, provavelmente pouco mais de 100 pessoas.
E bom, nesta cidade vem Jesus. E nasceu numa gruta, em Belém, no meio de pastores que eram desprezados, considerados quase como animais impuros. E Jesus ficou 30 anos escondido em Nazaré, submisso a um homem e uma mulher, José e Maria, mesmo sabendo que tinha apenas 3 anos de vida pública. Para poder lançar a semente da palavra, ainda mais foi um fracasso como mestre abandonado pelos seus discípulos, como profeta que foi rejeitado e não reconhecido pelo seu povo, e como Messias decepcionou todo mundo e por isso foi crucificado, sepultado, morto. E aqui, mesmo enquanto dormia debaixo da terra, como lemos nesta parábola, ressuscitou. Se manifestou o poder que vem do alto, que vem de Deus. E de forma surpreendente, deste homem, deste Messias desprezado pelo seu povo, o Evangelho alcançou até os últimos confins da terra. Esta força que nós encontramos na dinâmica das coisas de Deus, pensamos no rei Davi, o menor dos filhos de Jessé. O escolhido era o esquecido, aquele que nem foi lembrado quando Samuel se apresentou na casa de Jessé. Estão aqui todos os filhos? Não, falta o menor. Chamem, é ele. E assim Pedro, um pobre pescador que venceu o Império de Roma. Hoje o túmulo de Pedro é visitado por todos os povos da terra e o abraço do colonnado da igreja de São Pedro, aí onde ele foi crucificado de cabeça para baixo, se torna o centro da cristandade, enquanto ninguém lembra mais o túmulo de Nero, que mandou executar Pedro e Paulo em Roma. E aqui então uma consequência. Como fazer da nossa vida uma parábola do amor de Deus, um evangelho vivo? Como reviver Jesus? Primeiro, acolhendo a palavra, como falamos, deixar que ela produza fruto. Todos os movimentos, todas as grandes reformas da igreja nasceram da acolhida de uma palavra, como São Francisco, que escutou o crucifixo dizendo: Francisco, restaura a minha igreja que está em ruína. Francisco começou a reconstruir a igreja de São Damião, nem imaginava que esta reforma ia alcançar a igreja inteira pelos séculos. Dar um passo por vez, caminhar na palavra, na obediência à palavra, na simplicidade da palavra. E segundo, viver um caminho de sida, o caminho da pequenez, como Jesus viveu. Interessante que João Paulo II, que ficou órfão com 8 ou 9 anos de idade, e que escreveu tantas encíclicas, que encontrou 400 milhões de pessoas, mais do que qualquer outro homem na história da humanidade, que percorreu por 4 vezes a distância da Lua, da Terra, visitando 139 países, e que teve um magistério tão rico, no final comoveu o mundo na hora da sua maior fraqueza, pois a sua força se revelou na capacidade de enfrentar aquela doença que o consumiu até o fim. E quando se apresentou pela última vez na janela do seu escritório do Vaticano e disse aquela última palavra que não saiu, que foi apenas um suspiro de amor e de dor, realmente tocou a humanidade inteira e manifestou na sua carne a capacidade de dar a vida para os irmãos. Assim foi para São Francisco, que conseguiu conquistar as terras santas não pela espada, não pelas guerras das cruzadas, mas pela sua humildade que desarmou o sultano muçulmano, que vendo aquele pequeno homem capaz de dar a vida por Cristo e que chegava até ele sem armas, acabou entregando aquela que é chamada hoje a custódia franciscana da Terra Santa, os santuários que os cruzados não conseguiram conquistar. Sim, temos a coragem de caminhar em direção contrária à lógica do mundo, à lógica de Cristo, que esvaziou a si mesmo, tornando-se pequeno por amor, servo por amor. E a lógica do Pai, que a criar o mundo, como dizem os judeus, se encolheu no tzimtzum, para deixar o homem espaço e liberdade, ao ponto de sacrificar o seu filho unigênito para salvar uma criatura rebelde, que não sabia responder ao seu amor, mas um Deus que nunca desiste da sua criatura. Que o Senhor te conceda neste domingo a graça de acolher a tua pequenez
e de revelar ao mundo a força da semente que está escondida na terra do teu coração. Um bom domingo para todos.